né? E para mim é um grande privilégio, irmãos, poder nessa manhã compartilhar um pouco da palavra de Deus com a igreja, né? Ainda mais nesse período que nós estamos vivendo. Eu gosto muito do mês de janeiro em especial, fazer um adendo aqui. É um mês que, de maneira geral, todos nós gostamos de planejar muita coisa, né? Um mês convidativo para planejamento e ver o que a gente vai fazer ao longo do ano, né? Muitas coisas a se fazer. E também chega nessa época e começa já a dar aquele friozinho na barriga, porque é o último domingo de janeiro, então tudo aquilo que a gente vem planejando já começa, vamos começar a executar agora, né? Mas a gente tem o A-Family chegando, então a gente fala, não, vamos esperar o A-Family, depois da A-Family começa a executar o projeto, né? E assim por diante, mas é um período bem gostoso do ano para mim, gosto muito disso, em especial também porque a gente nesse período da igreja, a gente está acabando de sair de uma campanha, não sei se está fresquinho ainda na cabeça de vocês, uma campanha que falava da importância da oração e aquelas orações que vão fazer diferença no nosso ano, agora de 2024. Os irmãos lembram de todas as orações que foi pregado aqui a respeito, e o que vai fazer de diferença, que tipo de oração? Eu particularmente não lembrava, mas o irmão Juarez compartilhou conosco, né, todas elas, né? Então a gente aprendeu aí nesse passado bem recente, nos últimos cultos, alguns exemplos de oração que vão fazer a diferença nas nossas vidas ao longo desse ano. Primeiro lá, o pastor comentou a respeito da oração de confissão, né? Foi falado a respeito da oração de salvação, oração de libertação, oração de submissão, uma oração de louvor e oração de promessa. Foram as 6 destacadas aqui, né? E para exemplificar, tivemos muitos textos bíblicos que trouxeram esse contexto. E nessa manhã, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho de experiência de oração a respeito da vida de um casal muito, eu diria assim, bem importante para a história do povo de Deus, que é a história de Eucana e de Ana. Alguém lembra assim por esses nomes? Eucana e Ana? Sabe quem que são? Pai de Samuel. Então já vamos preparar nossa Bíblia aí para abrir lá no livro de 1 Samuel. Acho que vai ser projetado ali 1 Samuel. Nós vamos ler o comecinho do texto. De maneira bem resumida, vou resumir para vocês Samuel. Samuel conta o livro de Samuel, né? Os 2 livros. Conta lá a história de um povo que queria muito ter um rei, e foi ungido, lá no começo da história foi ungido Samuel, e o povo clamava por um rei, e queria muito um rei, e daí Deus então presenteou aquele povo com um rei chamado Saul. E depois de Saul, né, teve também aquele outro rei, que também, alguns talvez lembram aqui, que é o rei Davi, né? Foi um cara assim que todo mundo estava na expectativa, como que vai ser esse reinado, e depois Samuel vai contando a história que Saul ficou com inveja de Davi, e daí aconteceu lá na frente que Saul perseguia Davi, e Davi se escondia, e daí Saul não conseguiu acabar com Davi, mas daí lá no final da história ele se suicidou. Fim, acabou Samuel, não precisa mais ler, viu gente, está tudo certo, resumido. Vocês, se não conhecem a história detalhada, é um resumo muito superficial, tem muita coisa nesse livro que é muito interessante. Já vou destacar algumas delas para a gente entender um pouquinho mais por que no começo eu falei dessa importância para a história, né, do povo. Então, 1 Samuel, nós vamos ler do capítulo, no capítulo 1, versículo do 1 ao 11 inicialmente. Havia um homem da tribo de Efraim chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zuf. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos, Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra parte para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito orou a Deus o Senhor e fez essa promessa solene.
Ó Senhor Todo-Poderoso, olhe para mim, tua serva. Vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Até aí, por enquanto. Essa história, gente, ela já foi, compartilhada aqui na nossa igreja. Tenho certeza que os irmãos já devem ter ouvido alguma outra pregação ou estudo a respeito da história desse casal. Mas, pensando no contexto de oração, eu queria dar alguns destaques aqui. Mas, antes de entrar no contexto da oração, é importante pensar um pouquinho da época que eles viviam. Talvez na leitura passe batido alguns detalhes ali, então eu gostaria de recapitular. Primeiro de tudo, nós estamos falando de uma história que aconteceu em aproximadamente 1120 anos antes de Cristo. Então, bastante tempo antes do nosso Jesus vir ao mundo, né? Então, já com alguns costumes e cultura muito diferentes daquelas que nós temos hoje. Então, tinha algumas coisas que aconteciam naquele contexto que para nós talvez não seja tão fácil enxergar, mas nós vamos explorar aqui. E a primeira coisa que eu queria destacar dentro do texto é uma palavrinha que aparece no verso 5. Ela passa desapercebida muitas vezes. Olha, vou ler de novo para a gente destacar. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. A conjunção embora traz a ideia de que para amar a esposa, era importante que ela tivesse filhos. Quando a Bíblia destaca que Eucana amava muito, embora não tivesse filhos, parece que tem uma situação meio delicada envolvida ali, né? Na nossa sociedade hoje isso não é tão comum, né? Pelo menos na minha realidade eu conheço muitas pessoas que até falam que nem querem ter filhos, enfim, não tem esse sonho de ser pai, de ser mãe, enfim. Mas naquela ocasião histórico-cultural, era muito, muito, muito importante que houvesse descendência. No Oriente Médio e na Antiguidade, a esterilidade era uma questão muito séria. A mulher estéril sofria vergonha diante de si mesma e do povo. Na visão teológica popular daquela época, uma mulher estéril estava sob juízo divino. E assim, a reversão da esterilidade era considerada um milagre. Naquela ocasião, a gente conseguia, através de outros textos, a gente até pode observar, para o homem e para a mulher, a garantia da descendência era a garantia de que sua história ia permanecer. E nesse caso aqui de Eucana e de Ana, existe um detalhe um pouquinho mais, uma pitadinha que deixa a situação um pouquinho mais delicada. Havia outros 2 aspectos bastante relevantes. O primeiro é a questão da imortalidade, através da continuação da linhagem física. Um israelita, e aí é uma coisa que para nós não é tão comum, mas para aquela época sim, era uma questão de imortalidade. Quando um homem tinha filhos, era uma certeza de que, olha, a minha história vai continuar. Eu não sei se vocês já assistiram o seriado The Chosen, que já foi muito comentado aqui. Ontem eu e a Dani e a Liz, a Ivy já tinha dormido, ela não pode ouvir porque ela gosta muito, ela já tinha dormido, tinha pegado no sono. Daí ela disse, eu quero ver o The Chosen. A gente ficou com aquela dúvida, será que a gente assiste aí e vai ficar triste, tadinha? Mas vamos assistir, depois eu ponho para ela assistir esse capítulo. E a gente viu um episódio ontem, está na Bíblia, vocês podem ver também que vocês vão ver, ou com mais detalhes. Ou vejam lá, é o primeiro episódio da 3ª temporada, mostra quando apareceu Judas na história. E é interessante que num dado diálogo aparece ele falando com a irmã e a irmã preocupada, mas, poxa vida, você vai sair, pode acontecer alguma coisa com você e você é o último homem da nossa família. O sobrenome e a nossa família vai acabar se acontecer algo com você. E aquilo me chamou muita atenção, porque hoje não é tão comum para nós essa questão de a importância de se ter um filho para que a história continue, né? Pelo menos na sociedade recente. Há um tempo atrás eu até ouvia uma pessoa ou outra falando assim, na importância, né, os mais antigos talvez até consigam lembrar, a importância do homem ou da mulher ter um filho homem, né? Porque daí o último sobrenome vai seguindo, né? Então no meu caso, por exemplo, meu último nome é Denis. Apesar de parecer nome, é sobrenome, é Denis. Como eu tive 2 filhas, elas têm o sobrenome Denis. Só que quando elas tiverem filhos, provavelmente o Denis vai ficar lá no meio do meu neto, né? Então vai ser alguma coisa, Denis de alguma coisa, né? Provavelmente. E lá no meu bisneto, já o Denis vai sumir. Aí eu pergunto para vocês, estou preocupado com isso? Não estou preocupado, porque não é uma preocupação normal hoje em dia. Naquela época era. Poxa vida, como vai fazer? Como a nossa história vai se dar se não tiver um filho que vai continuar a nossa história? E no caso de Eucana, tinha um agravante.
No início do texto aparece Eucana, da tribo de Efraim, né, e fala um pouquinho a respeito da história dele ali, desse contexto. Mas é muito interessante ver que Eucana, ele era um levita. Ou melhor, ele era da tribo de Levi e morava em Efraim. Deixa eu ver aqui, ó. No caso de Eucana e Ana, essa situação tinha esse agravante. A Bíblia nos mostra lá em 1 Crônicas 6, 31 e 34, acho que vai ser projetado também. 1 Crônicas 6, 31 e 34, que Eucana era descendente da tribo de Levi. E com esse contexto, então, se torna essa pitadinha que eu falei. 1 Crônicas 6, 31 e 34 diz assim: são estes os homens que o rei Davi encarregou da música no lugar de adoração em Jerusalém, depois que a Arca da Aliança foi colocada lá. Eles se revezavam nos seus deveres na tenda da presença de Deus, antes do rei Salomão construir o templo. São estes os que ocupavam esse cargo. Do grupo da família de Coate, Emã, o regente do primeiro coro, era filho de Joel. Joel era filho de Samuel. Samuel era filho de Eucana. Eucana era filho de Jeroão. Jeroão filho de Eliel. E Eliel era filho de Toá. Então aqui começa um pouco do contrário, né? No começo a gente viu quem era, até onde chegava Samuel ali no caso, né? Eucana era trineto, bisneto, e aqui vai seguindo no sentido contrário, mostrando que Eucana vinha dessa família que estava responsável pela música. Então, era do nosso querido ministro Júnior, é como se fosse da família de Eucana aqui no exemplo. E naquele contexto, quem trabalhava no templo de Deus, ou melhor, para o serviço de Deus? Da tribo de Levi. Somente os levitas eram os responsáveis por trabalhar, todo o cuidado, tudo que se fazia na igreja naquela ocasião, que não chamava-se igreja, mas para o serviço de Deus tinha que ser da tribo de Levi. E não sei se todos os irmãos vão lembrar, mas lá nos primórdios, quando foram divididas as tribos, houve uma divisão de terras. E aí Deus deu um destaque. Ele falou, para a tribo de Levi, vocês não vão ganhar nenhum pedacinho de chão. Vocês vão morar junto com as outras tribos. E as outras tribos vão, através das suas ofertas, enfim, vão ajudá-los no sustento. Então, vocês vão ser dedicados aos serviços de Deus, aos serviços do Senhor. E as demais tribos vão ser responsáveis pelo sustento de vocês. Então, lá no comecinho do texto, quando fala, havia um homem da tribo de Efraim, mostra que Eucana morava na tribo de Efraim, mas ele era um levita, ele era uma pessoa responsável pelos serviços da casa de Deus. E justamente por esse fator, essa pitadinha na história de Eucana, é que a questão da linhagem, né, do que vinha depois do filho, era importante, porque eles não tinham terras. E para esse povo, né, o povo de Israel, enfim, nessa cultura do Oriente Médio, o ter posses era representação de poder. Hoje ainda bem que não é assim, né, porque a gente não fica, né, ou não fica tão preocupado em ter coisas para mostrar que é poderoso, até porque não faz nenhum sentido, né? Então imagine assim, aquela pessoa, não faz sentido, mas fazendo um parênteses aqui, até que é, né? Quando a gente olha assim uma pessoa, nossa, essa pessoa tem 30 imóveis na cidade, ela tem estabelecimento comercial, ela tem, essa família é poderosa, né? Ou vai dizer que vocês nunca pensaram nas famílias lá de Santa Felicidade, que tem um monte de terra, que tem um monte de coisa hoje lá. Eu nem lembro, na verdade eu lembro de um sobrenome aqui, mas não vou falar, porque se estiverem assistindo... Oi? Não dá para falar, né? Porque a pessoa vai pensar que eu estou falando que ela é poderosa. É poderoso só Deus. Mas tem um sobrenome lá que é bem forte, tem um monte de terrenos e condomínios e tudo é daquela família. Quando eu escuto aquele sobrenome, eu, Everton, penso, nossa, essa família realmente tem poder, né? No sentido de posse, ela tem muita coisa. Se para nós, de alguma maneira, isso já reflete poder, não necessariamente poder divino, né, logicamente, mas poder de posses mesmo, a pessoa é influente, ela é importante, né? Quando a pessoa tem muita coisa. Naquele contexto, então, isso era muito maior. Uma família que tinha, primeiro, uma família que tinha muitas pessoas na própria família já era um destaque. Era uma família que naturalmente conseguiria muita coisa. As famílias grandes conseguiam trabalhar mais, tinham nos seus terrenos condições de plantar, condições de ter mais coisas. E quanto mais gente tiver para trabalhar, melhor. Aqui no interior do Brasil, se a gente for assistir alguns filmes, né, que mostram um pouquinho da nossa história, principalmente na cultura nordestina, onde praticamente o Brasil iniciou, né, a gente vê que essa cultura também chegou, né? Quanto mais filhos as pessoas antigamente tinham, era melhor para o próprio sustento. Então, vamos ter filhos para poder ajudar no trabalho, para poder cultivar, para poder colher, e assim a gente vai tendo coisas. No contexto do Oriente era muito forte isso.
É bem verdade que ele morava em Efraim, mas era uma pessoa da tribo de Levi. Com isso, então, a sua herança não estava baseada em terras, mas sim nos filhos. Dado esse contexto, vemos que realmente Eucana amava muito a Ana, apesar dela não poder dar aquilo que aparentemente era básico e fundamental para a sua alegria plena. Ele a amava muito, a ponto de sacrificar o dobro em prol dela. Nesse primeiro ponto, gente, eu quero perguntar para vocês uma coisa para vocês refletirem. Ninguém precisa responder, não precisa levantar a mão nem nada. Como está o seu nível de amor para com Deus? Por que eu faço essa pergunta? Na nossa sociedade, atualmente, é muito comum, eu pelo menos vejo bastante, acredito que alguns irmãos também devam presenciar, muitas pessoas que clamam a Deus, pedem a Deus, né? Às vezes nem do nosso contexto, tá, gente? Estou falando de maneira geral. Algumas coisas, algumas bênçãos, para que ela se sinta bem com Deus, para que se sinta querida por Deus. Então, Deus, me dá uma casa, Deus, me ajuda a ter minha casa própria, me ajuda a comprar um carro novo, Deus, me ajuda a trocar de emprego. Senhor Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Geralmente vem esse me ajuda. E normalmente, se a pessoa não é atendida, a gente costuma escutar um pouco de murmúrio. Eu já presenciei algumas situações, né, a pessoa murmurando. Eu com certeza já murmurei, não sou perfeito, já murmurei por não ser atendido por algo. Parece que é algo natural nossa, do ser humano, essa questão de querer algo, precisar de algo, e a gente pede para Deus aquilo, e quando não recebe, a gente fica triste. No contexto de Eucana, ele percebe que Ana não poderia dar filhos a ele, e ele vai no templo e ele sacrifica em dobro. Ele dá o dobro do que ele poderia, ele dá em prol de Ana. Ele ama todas essa família. Ele ama Penina, ele ama os filhos, porque ele vai lá, um exemplo aqui é a questão do sacrifício, mas para Ana ele dá em dobro. Como está o seu nível de amor com Deus? Você o ama a ponto de, apesar de não receber aquilo que aparentemente é fundamental para você, se sacrificar em dobro por ele? Nessa analogia é muito fácil a gente pensar que, pensando lá, eu gosto muito, minha cabeça vai lá no contexto de Eucana, parece que eu estou vendo aqui, né? Nessa história. Convido vocês, inclusive, fazendo um outro parênteses aqui, a assistir no YouTube, vou fazer propaganda aqui, de um desenho chamado Superbook. Alguém já ouviu falar do Superbook? Ah, quem tem filho pequeno já ouviu, todo mundo assim, eu já ouvi, o Gabriel, já sabe todos os decor, né, Gabriel? Muito bom, mostra um contexto bem interessante, até para adulto, tá, gente? Não é só para criança, não. Então, se você tem vergonha, sou adulto, vou assistir desenho onde já se viu, né? Deixa todo mundo dormir, daí você vai lá escondidinho e liga lá, o Superbook, programa para sábado à noite, tá bom? Vocês vão assistir Superbook. E lá mostra uma historinha, um contexto bem interessante, e o livro, que é a Bíblia, tá? O Superbook é a Bíblia, né? Ele leva 2 criancinhas, ou 3, se eu não me engano, leva lá para a história da Bíblia e mostra como está acontecendo. E eu me imagino daquele jeito. Quando eu leio algumas histórias, eu vou lá e começo a imaginar. E aqui eu me coloco no lugar de Eucana. Ele, dentro daquele contexto social, e que era importante, fundamental ter filhos, já que ele era um levita, ele precisava para continuar. Tá certo, ele tinha através de Penina, mas ele amava muito Ana e entendia a necessidade de ter um filho, né? Através de Ana. Para ele era importante. E eu fico imaginando o drama daquele homem de pensar, poxa vida, eu não tenho aquilo que é básico. Eu precisava de um filho também com Ana para que a gente consiga que a minha família cresça. Eu fico imaginando ele enquanto um servo de Deus clamando a Deus, né? Isso vem da minha imaginação, tá, gente? Não procurem na Bíblia, não está lá, mas eu imagino isso. Ele pedindo para Deus, Deus, dá um filho para que eu consiga prosperar. Afinal de contas, eu sou da tribo de Levi, eu sou um servo teu, eu mereço. Eu fico imaginando algo dessa natureza, né? Quando a gente está com Deus, parece que a gente se sente merecedor de algumas coisas, né? E ele então ia lá e dava o dobro para Ana, para Deus, em prol de Ana, para justamente ter essa questão, essa bênção que era ter filhos. E é interessante a gente pensar dessa maneira, porque não necessariamente a gente faz isso, né, gente? Falando bem por mim. Como está o seu nível de amor a Deus? Nesse texto ainda a gente consegue ver uma outra parte que é bastante interessante. E aqui uma dica para produtores, se tiver alguém assistindo aí, ou um produtor de filme, roteirista, faça esse filme, A Vida de Ana e Penina. Daria até para fazer um slogan, alguma coisa do tipo mais. Porque é uma história que dá filme. Vamos lá, ó. Vamos ver, vamos entender a relação de Ana e Penina.
Vocês conseguiram perceber ali na história que Ana e Penina, então, eram a esposa de Eucana, né? Mas tem uma palavrinha no meio ali que não é tão comum. No contexto da sua época, Eucana tinha 2 esposas, né? Ana e Penina. Segundo o texto, o que Penina era de Ana? Alguém percebeu ali? Rival. Quem falou rival? Muito bem, acertou. Rival. Eu não sei vocês, mas quando eu escuto a palavra rival, não é coisa boa. Eu não consigo imaginar a palavra rivalidade num contexto bom, num contexto tranquilo. Claro, existe contexto de respeito. Se a gente for pensar atualmente, existe rivalidade, né? O pastor Antônio estava comentando que gosta de futebol, até joga. Uma família, se tiver um futebol lá, pastor Antônio, vamos jogar. Ele falou que é volante. Então, falou que corre pra caramba, inclusive. Então, já vai estar no meu time aí para ajudar a correr. Eu imagino rivalidade de 2 times de futebol, né? Então, ele deu exemplo até na EBD sobre a Espanha, né? Que Paulo, ele não foi para a Espanha, não queria ir para a Espanha para ver o Real Madrid, né? Lógico que não, mas se tivesse, né, a oportunidade não seria ruim, né? Eu se estivesse lá na Espanha hoje, além de querer levar também o amor de Deus, eu gostaria muito de ver um clássico do Real Madrid contra o Barcelona, né? É uma rivalidade, existe uma rivalidade dos 2 times. E para mim o contexto da rivalidade também mostra aquela coisa assim, o jogador que joga nesse time não vai jogar no outro time jamais, né? Parece que antigamente era mais normal, pensando no contexto de futebol, né? Mas o termo rivalidade traz essa ideia de oposição, uma ideia de que eu sou desse lado, eu não posso estar do outro em nenhum momento, né? Existe uma rivalidade, mas não necessariamente uma guerra contra. Pode haver o respeito também, né? Apesar de eu não concordar com outra pessoa, não quer dizer que eu queira mal. E no contexto da relação entre homem e mulher, o único texto que me veio à mente, e eu nunca tinha lido outro, está lá em Levítico 18:18, que fala uma outra relação de rivalidade entre esposa e outra esposa, que daí é uma orientação que Deus dá ao homem, dizendo, não tenha relações com a irmã de sua esposa, né, para que ela não se torne rival. Né? Então, no contexto ali, existia essa questão da poligamia, enfim, o homem tinha mais esposas, inclusive até por essa questão da hereditariedade, nessa questão de filhos, enfim, imagino que isso também tenha bastante influência. Mas tirando esses 2 momentos, eu não encontro na Bíblia nenhum outro termo que fala da rivalidade. E a Bíblia, então, não traz outros exemplos. E também não traz muitos detalhes da vida de Penina. Procurei até artigos que falassem a respeito de Penina, fiquei curioso sobre isso, ou até mesmo na Bíblia, e não achei nada que falasse, imagino que até tenha, mas eu não encontrei nada que detalhasse muito da vida de Penina. Mas o fato é que, nesse texto, a gente consegue observar 2 coisas aqui no texto de Samuel. Primeiro, Penina tinha dado filhas a Eucana. Isso é um fato, está escrito ali, então a gente pode presumir isso, enfim, nem presumir, né? A gente pode afirmar isso. E o outro ponto bem interessante, que daí sim dá o filme que eu falei, ela irritava Ana. Eu fico imaginando esse contexto, né? Não vou colocar Eucana no meio aqui, porque eu imagino que, né, na minha imaginação fértil, eu imagino que quando Eucana estava junto não tinha nenhuma briga, mas dava eles sair para fazer qualquer coisa, ir lá colher um milho para estourar pipoca. O que acontecia? As 2 de alguma maneira ficavam lá, né? Tinha uma situação meio delicada. E essa rivalidade consumia a Ana, a ponto de que ela ficava chorando e até perdia o apetite. Não sei se vocês perceberam ali, mas ano após ano fala ali no texto que quando eles iam até Siló para fazer a entrega das ofertas, Penina ia irritando Ana, incomodava. E aqui vemos um cenário bem peculiar. Uma pessoa que irrita a outra. Aqui nós temos 2 pessoas, né? Uma irritada e outra que irrita. Você tem na sua vida alguém que te irrita? Só estou vendo risadinhas de canto. Não tem, né, gente? Você está imaginando que a outra pessoa... Imagina uma pessoa que é irritada. Nossa, que coisa, né? Mas aqui a gente tem um contexto. Que uma pessoa irrita a outra. Uma pessoa zombando, uma pessoa que fica tirando sarro da outra. E a outra que fica aturando. Você atura alguém na sua vida? Mais risadas, eu estou vendo. A gente tem que aturar algumas situações, né, gente? E não se sinta pecador por isso, tá, gente? Claro, são coisas que a gente pode melhorar, né? Não fiquem constrangidos por isso, porque é uma coisa que até na Bíblia tem, a gente só tem que trabalhar isso dentro de nós, né? Mas que de alguma forma Ana nesse contexto de ser irritada por Penina, ela não, ou pelo menos o texto não deixa claro, ela não revida, ela não vai lá e retruca e fica, né? E não gera aquele desconforto, mas ela é afetada. Ela, nesse contexto de que Penina fica lá incomodando ela porque ela não tem filhos,
Ela fica chateada, chora, perde o apetite. Olha o tamanho do problema que é a esterilidade naquele contexto. Então, se hoje em dia já se fala que o bullying é um problema, é um crime, já hoje é considerado um crime, na época não era, mas aqui, né, olha o bullying que tinha entre Ana e Penina. E aqui Penina sendo a pessoa que gerava isso. E o fato da Ana não retrucar não quer dizer que ela não se incomodava. Eu já fiz até o comentário, né, a pergunta, se vocês têm alguém que perturba a vida de vocês, eu tenho certeza que tem. Mas agora vamos fazer a pergunta no outro viés. Você perturba a vida de alguém? Ah, agora sim, ninguém perturba. Muito bem. Ah, teve gente que falou que perturba. Ai, gente. Olha que interessante pensar, né? Eu gosto muito de pensar, fazer uma analogia, que como a gente às vezes não se enxerga, né? Não se ofenda da forma que eu falei, tá, gente? Não se enxerga literalmente, não consegue enxergar isso dentro de nós. Se a gente chegasse lá, vocês sabem, né? Na política brasileira, né? No nosso âmbito político, tem aquela verdade que todo político é corrupto. Claro que na essência a gente sabe que não é bem assim, mas tem essa generalidade, né? Todo político é corrupto. Quase que a sociedade inteira fala isso. Eu fico imaginando a gente indo lá no Congresso, lá em Brasília, aí alguém dá o microfone para um de nós e fala, ó, pode fazer uma pergunta. Eu perguntaria para todos aqueles 500 deputados, todo mundo lá perguntava, quem aqui é corrupto? Quantos levantariam a mão na opinião de vocês? Nenhum, né? Ninguém é corrupto. Ninguém vai levantar a mão. É um pouco do que a gente vê agora. Quando a gente pensa assim, se a gente é perturbado por alguém, poxa, realmente, tem uma pessoa lá que, olha, só de passar perto já me incomoda. Eu não gosto nem de estar no ambiente, né? Ah, ela vai? Ah, então eu vou arranjar uma desculpa. Daí eu não vou, né? Mas a gente nunca perturba alguém. E aí vale da gente pensar. Logicamente que eu não estou querendo dizer aqui que é ok perturbar, não é nesse sentido, né? Mas eu fico pensando na relação das duas. Ana e Penina, uma perturba e outra é perturbada. Por que acontecia, será, de Penina perturbar tanto Ana? Eu fiquei pensando nisso aqui. Não é natural que uma pessoa, ou melhor, eu não vou dizer não é natural. Não é comum a gente ver uma pessoa que perturba a outra por perturbar. Ah, vou lá ficar incomodando. Não é normal isso, não é alguma coisa. Normalmente tem esse motivo. E aí eu, como já me coloquei lá na pele de Eucana e fiquei imaginando isso, falei, deixa eu me colocar na pele de Penina, para pensar um pouquinho. A Bíblia mostra que Eucana tinha duas esposas, Ana e Penina. E que Eucana amava muito Ana, a ponto de dar o dobro. Já conseguiram colocar a sandalinha da Penina agora? Eu fico imaginando ela como esposa de Eucana vendo aquele contexto. Penina está lá, lavando a louça, fazendo um trabalho de casa, não sei, era o contexto cultural da época, estava fazendo alguma atividade, e de repente via Eucana chegando e dava um abraço na Ana, e conversava, e ela percebia aquela docilidade. Existe a palavra docilidade? Não? Então, não sei se existe. Pastor Antônio, existe essa palavra docilidade? Obrigado. Pastor Antônio vai sendo o meu referencial do texto. Aquela fala mansa, gostosa, porque Eucana amava muito Ana. E Penina falava, poxa vida, por que esse homem não me ama tanto assim? Eu fico imaginando. Não está escrito, mas eu fico imaginando. Aí, dali a pouco, é Natal. Não é Natal, tá? Na época não tinha esse contexto. Ah, vamos fazer uma entrega de presentes, né? Aí Eucana chegava, comprava uma blusinha para Penina. Uma blusinha da promoção que tinha na loja da época. Uma promoção, mas era uma blusa bonita. Uma blusa ok, bacana, por contexto é calor, blusa de alcinha assim, que era bom para ela usar. E chegava para Penina, Penina, tá aqui, ó. Que mulher gosta muito de ganhar assim, um presentão? Como? Joia. Anotado. Joia. Pegava uma joia, aquele colarzão bonito e coisas para pôr na cabeça, coisa bonita. Ana, para você. A blusinha tinha custado R$50. A joia, no mínimo 100, porque era o dobro. Né? Tinha que ser o dobro para Ana. Né? Brincadeiras à parte, eu fico imaginando esse contexto. E aí, quando Eucana saía, qual que era a vontade de Penina? Ela não podia fazer nada com Eucana, né? Não era no contexto cultural, era uma questão de subordinação intensa, né, para o marido. Então, ela ficava provocando a Ana. Penina ficava lá provocando a Ana. E aí eu começo a entender que, poxa, Penina tem seus motivos. Não é verdade, gente? Se for pensar assim, não tem os motivos? Penina, que até então era cruel, era a pessoa que a gente não queria ver perto, que a gente torcia se a gente estivesse vendo o filme. Essa eu quero que ela saia da cena.
Agora, nossa, olha só, também tem que entender, né, coitadinha, ela tem seus motivos. Então, quando a gente olha para o nosso dia, a nossa vida, eu tenho certeza que quando a gente perturba a vida de alguém, né, não é numa intenção necessariamente de que eu quero lá só perturbar. Normalmente tem alguma coisa dentro de nós que precisa ser trabalhada. Não estou defendendo a Penina aqui o fato de ela poder fazer isso, mas estou racionalizando que ela tinha seus motivos. Humanamente falando, você não acha que Penina tinha esses bons motivos? Portanto, meu irmão, verifique em sua vida e suas situações que há alguém te perturbando. Pode haver aí motivos que você possa trabalhar em sua vida para ajudar a pessoa a superar essa dificuldade. Eu gosto sempre de pensar que em qualquer situação, qualquer briga, qualquer conflito que haja, não sempre tem somente uma verdade, não tem somente um lado. A Dani sabe, eu geralmente quando eu vejo jornal assim, qualquer jornal de qualquer natureza, aparece lá uma história. Seja uma coisa boa, né? Seja uma coisa ruim, mas normalmente se aplica melhor nas coisas ruins. Lá, uma pessoa brigou com a outra, o vizinho que pulou lá e quebrou toda a casa do vizinho, roubou, sei lá, aconteceu alguma coisa. Não roubou não, mas foi lá que aconteceu, fez um mal para o vizinho. Eu sempre fico pensando, daí aparece a pessoa entrevista lá, o vizinho que foi roubado, ou que foi uma vítima, enfim, teve alguma situação delicada ali. Poxa, eu sou uma pessoa que estava aqui, eu trabalho todo dia, eu vou e me dedico, e aí essas pessoas vêm e pegam as coisas da gente, começa um drama e fica aquela situação, e a gente começa a se compadecer daquela pessoa. Poxa vida, é verdade. Nossa, por que aconteceu isso com ela? Que coisa. Começa a pensar assim. Eu sempre falo para a Dani, também não defendendo do outro lado, mas eu fico pensando, mas por que será que outra pessoa fez isso com ela? O que essa pessoa que está falando fez para outra? Pode não ter acontecido nada, mas eu fico nesse raciocínio. Será que a gente, quando é perturbado, não está dando motivo, gente? Não estou defendendo quem perturba, então você não vai sair daqui hoje dizendo, o Herto falou que quem perturba está tranquilo. De jeito nenhum, não é esse o exemplo que eu estou trazendo, pelo contrário. Estou querendo olhar para dentro de si, que a gente olhe para dentro de si e pense, poxa vida, será que alguma atitude que eu faça, alguma coisa que eu estou agindo ou fazendo, né, está provocando alguém a ponto de ela não gostar de mim? Fica a dica para que você olhe para dentro do seu coração e de repente há um bom motivo para ter uma conversa com essa pessoa, falar, poxa, eu te fiz alguma coisa alguma vez que eu porventura não saiba, porque eu percebo que você faz isso comigo e eu não gosto muito. Aí você vai preparado para uma conversa dessa, né? Reconciliar-se com seu irmão, né? Não fique somente se vitimizando a ponto de, não, essa pessoa me perturba, não quero ela perto, fica me perturbando, porque às vezes a gente já viu aquela história que toda família tem uma pessoa chata, se na sua não tem, cuidado, né? Porque pode ser você. Então, tem que ter esse cuidado. Se você na sua vida não tem ninguém que te perturba, cuidado que você pode ser o perturbador da vida do outro, né? E terceiro destaque, gente, para a gente caminhar para finalizar, tem um outro trecho aqui que fala bem no finalzinho dessa passagem que a gente leu, está dizendo aqui, lá os últimos 2 versos. E aí Ana se levantou aflita e chorando muito orou a Deus, pedindo e fazendo essa promessa solene, né, que se Deus desse um filho, ele ia dedicar para Deus. Seguindo o texto, vou precisar ler um pouquinho mais para que a gente entenda esse terceiro destaque que eu quero dar na vida de Ana, Penina e de Elcana. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, dos versos 12 ao 20, vou continuar a leitura, diz assim: Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela. Eli, para lembrar, é o sacerdote, né, que estava lá no templo, na porta da tenda. E notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas ele pensou que ela estava bêbada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela. E saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Na manhã seguinte, Elcana e sua família já se levantaram cedo e foram adorar a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa, em Ramá. Elcana teve relações com a sua esposa Ana, e o Senhor respondeu à oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz a um filho. Pôs nele o nome de Samuel e explicou: eu pedi esse filho a Deus, o Senhor.
E aqui mostra uma cena também muito interessante, também me faz imaginar o contexto que isso aconteceu. Não vou entrar nos méritos aqui da vida de Eli, né? Não assista o filme O Livro de Eli, que não tem nada a ver com isso aqui. É outro Eli, né? É lá um filme. Eli tinha algumas situações delicadas para tratar com Deus. Não vou entrar aqui nesse detalhe. Mas ele era o sacerdote que ficava na porta do templo, né? Principalmente nessa época que as pessoas levavam as suas ofertas. Ele estava lá junto com seus filhos, que eram os responsáveis, como dizia no início do texto. Então, os responsáveis por receber. Só um parênteses aqui para gerar curiosidade, para vocês lerem o capítulo 2 hoje em casa. Quando vocês terminarem de almoçar, falam, eu preciso ler o capítulo 2, porque é muito legal essa história. O capítulo 2 mostra que os filhos de Eli, eles ficavam escolhendo as ofertas das pessoas. Você fala, não, peraí, você trouxe, o que você trouxe de oferta? Eu trouxe essa picanha, essa alcatra, esse patinho. Seguinte, o patinho você pode ofertar. A picanha deixa comigo que eu vou lá e faço para você. Verdade, não está escrito picanha lá, mas depois vocês leem o capítulo 2 e me falem de noite se não é verdade o que eu estou falando. Eles faziam isso, então daí tinha umas coisas lá que eles tinham que tratar, mas aí vocês ficam só com curiosidade e em uma outra ocasião a gente conversa a respeito. Mas aqui, Eli estava na porta do templo e percebe que tem ali uma mulher orando. Até então ele não percebeu que era oração. Chamou a atenção o quê? O fato dela estar, e a Bíblia deixa claro aqui, eu imagino ela orando assim. Já orou assim na sua vida alguma vez? Eu oro bastante assim. Tento não orar no carro assim. No carro eu falo sozinho orando. Não fica assim, parece que... Apesar que as pessoas não vão ouvir, né? Eu ia falar que eu fico assim, não, as pessoas vão achar que eu sou louco, mas de me ver falando sozinho já vão achar, né? Beleza, vou orar assim também no carro agora. Aprendi isso nessa manhã de hoje. A pessoa estava orando, a Ana estava orando ali, e chama a atenção de Eli o fato dela estar orando. E eu fico pensando que a Bíblia não especifica o tempo, ou por quanto tempo Ana estava orando. Não fala nem daquele momento, e nem de há quanto tempo ela estava orando já a respeito daquilo. Mas a gente pode afirmar e assumir que foi um período considerável, já que, vamos raciocinar aqui, Ana e Penina eram esposas de Eucana. Penina tinha filhos, já tinha filhos. Se uma gestação dura normalmente 9 meses, filhos a gente pode dizer que pelo menos 2, né, filhos. Mas tem um outro texto que fala ali que é filhos e filhas, né? Então os 2 no plural. Então vamos imaginar 2 filhos e 2 filhas, né? Pensando no português claro aqui, se é plural de filhos e plural de filhas, quando fala acima, então 4. Vamos arredondar para um ano para facilitar a conta? 9 meses a gestação? No mínimo 4 anos, do dia que ele casou com Penina, já tiveram filhos, no mínimo passaram-se 4 anos que havia filhos, que Penina tinha filhos e que Ana não tinha. Então aqui no mínimo orando há 4 anos. Estou pensando aqui, fazendo um raciocínio com vocês. Já estava orando em torno de 4 anos. Só que o texto lá no começo diz que quando eles iam lá para Siló para fazer a entrega, ano após ano, Penina incomodava Ana. Então, ano após ano, eu imagino que, se for esses 4 anos, vamos colocar pelo menos mais um. No mínimo 5 anos, Ana estava orando sobre a sua questão de esterilidade. Eu estou falando no mínimo, né? Como a Bíblia não especifica, eu não sei vocês acham que 5 anos é um tempo pequeno ou grande? É muito tempo ou pouco tempo? Pouco tempo, né? Quando você entrou na faculdade, Júnior, que você entrou no primeiro dia da faculdade, você pensou assim, daqui a 4 anos eu me formo. Era muito ou pouco? Era bastante, né? É pensar na onde a gente está, né? Quando eu entrei na faculdade, eu falei, nossa, 5 anos. Hoje eu falo, já faz 13 que eu me formei. 13? 15. Assustou. 15? Mais de 30? Então 5 anos não é nada, realmente. É tudo no contexto. Se eu perguntar para Liz, um mês demora... Ela não tem muita noção ainda do que é um mês, mas se eu perguntar para ela, um mês demora muito, ela com certeza vai achar. Eu não sei se vocês sabem, mas no dia que eu fiz a inscrição na Family, parênteses de novo aqui, deixa o texto aqui, fazer um parênteses. A gente fez a inscrição por volta de junho do ano passado, acho. Eu fiz a inscrição e falei para Liz, ano que vem a gente vai na Family. Quantos dias faltam? Aí eu fiz a conta rapidinho, eu falei, faltam uns 270. Mas é muito ou é pouco? Eu falei, é bastante. Mas eu quero que chegue logo, o pastor falou que já está chegando. Vou fazer esse feedback para o pastor, você falar que está chegando, no seu contexto, é pouco, né? Para a criança, ou já está chegando, ela queria que fosse de noite. Eu me inscrevi hoje, então amanhã estamos indo para a Family. E foi passando, cada semana ela perguntava, pai, agora falta muito ou falta pouco? Agora ela parou de falar, eu nem estou lembrando dela.
Quando chegar na sexta, na véspera, filha, estamos indo para a família dela. Oi? Ah, a Dani lembrou. A gente até colocou no calendário, assim, a gente colocou um calendário na geladeira e a gente vai riscando os dias para chegar, mas era tanto que não dava para ir riscando tanto até chegar lá. Mas para a criança é muito tempo, 270. Para nós já é, quando a gente pensa, estamos em janeiro, né? Você vai pensar em alguma coisa lá em dezembro desse ano, você fala, ixi, falta tempo. Mas também não é tanto assim, quando chega julho já começa a esfriar a barriga aqui, fala, opa, tem um compromisso em dezembro, talvez não sei qual é o compromisso, né? Talvez tem que se preparar, enfim. Então, o contexto de estar orando há 5 anos, que Ana estava orando, a gente pode olhar que, depois que passa o tempo, até que não é tanto, mas enquanto a gente está passando pelo processo, certamente era doído. Era tão doído que ela perdia o apetite e chorava muito. E aí eu fico pensando, 5 anos orando, e orando, e orando. E ela, certa vez, estando lá na presença, na tenda, orando em silêncio, que é o que mais chama atenção, estava orando em silêncio, chamou a atenção do sacerdote. E aí Eli foi lá e deu essa palavra e Deus abençoou. Penina tinha filhos, né? Todo esse tempo, incomodava Ana, enfim. A cronologia exata a gente não sabe, mas o suficiente para tornar essa dor muito profunda. E durante esse tempo Ana orava, e orou mexendo os lábios, chamando a atenção. E é interessante que nesse processo de oração, a primeira coisa que o profeta pensou foi o quê? Que ela estava bêbada. Ainda assim, eu fico imaginando essa cena, né? Ela orando e sendo julgada pelo profeta. E aí eu começo a perceber que a fé dessa mulher não era tão pequena assim, a ponto de estar em público orando, ajoelhada, imagino eu. E aí eu falo dessa fé porque eu vinha falando da questão cultural, social da época. O homem era responsável por fazer isso, né? Não que as mulheres não oravam, mas em público, estar à frente, aparecendo, para que os outros vejam, não era comum. E Ana estava lá, orando silenciosamente, e ainda assim chamou a atenção do profeta. E aí, a pergunta que eu faço para vocês agora, para fechar, gente, esse terceiro ponto. Como está a sua vida de oração com Deus? Eu não sei se você tem aí no seu coração, na sua mente, o motivo que você vem orando há alguns dias, semanas, meses, anos, talvez, quem sabe, muitos anos. Mas uma coisa é certa, ore. Quando Ana percebeu e estava aflita com essa situação, ela orou. E ela orava pedindo misericórdia de Deus, para que Deus abençoasse a sua família. E ela não cansou. E ainda quando foi julgada, ela continuou sem cansar. E foi abençoada por isso. Então eu não sei, irmãos, qual é o motivo que você tem de oração, mas o fato é que eu te convido nessa manhã a fazer, o desafio que eu te convido a executar é, ore. A gente vem de uma campanha agora, que a gente falou de alguns tipos de oração, né? Eu falei no comecinho, né? Dos 6 tipos que a gente viu, mas independente do tipo de oração, o mais importante da oração é que a gente faça. E eu fico pensando, agora colocando a sandalinha de Deus, né, com a permissão do Senhor, para imaginar isso. Ana continuou orando, e lá no verso 20 fala assim, ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz a um filho. A gente não tem noção do que é o tempo. Qual é o tempo certo da nossa vida? Eu fiz a brincadeira com o Júnior aqui, porque a gente quando pensa, independente do tempo, se é 5 anos, enfim, pegando o exemplo de 5 anos, pode parecer pouco, mas também pode parecer muito. Para Deus, Ele sabe exatamente o tempo que as coisas têm que acontecer. E Ele era e continua sendo todo poderoso para fazer com que na primeira oração de Ana, Ele desse um filho. Na primeira oração. Era da tribo de Levi, era de uma tribo que, pensando na física, vamos dizer assim, tinha vida com Deus, né? Não sei na intimidade, mas pensando na tribo de Levi, eu imagino isso, né? Como normalmente a gente pensa, o pastor é um homem de Deus, enfim. Ela merecia a bênção, mas ela orou por muito tempo, e no tempo certo, Deus deu a ela um filho. E nesse período, ele contava com as orações de Ana. Eu não sei como seria a história se Ana não orasse durante esse tempo. Ficasse só aguentando Penina perturbando ela. E lá na frente ela fizesse uma oração e Deus atendesse. Eu não sei como seria a história. Mas o fato é que Deus, mesmo sabendo da aflição, esperou o tempo certo. Então,
enquanto a equipe de louvor vem subindo aqui para a gente caminhar para o encerramento do nosso culto, eu te convido a mentalizar aí na sua mente, no seu coração, o motivo de oração que você tem. Como eu vinha falando, eu não sei quanto tempo você já ora por esse motivo, eu não sei qual é o motivo, não sei o nível da gravidade, mas eu tenho certeza que esse motivo de oração que você tem é muito importante para você. Se olhasse no contexto de Ana e Penina, para Penina ter filhos não era um problema, ela tinha. O problema da Ana não era tão grande assim, se fosse pensar, né, como mulher, mas para Ana era. Eu não sei qual é a gravidade do seu pedido, qual é o motivo, mas eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração e no tempo certo te dará a resposta. Se vai ser sim ou se não, para aquilo que você quer, eu não sei. Mas tenha certeza que Deus está conduzindo tudo. Não sei por quanto tempo vai ser, mas eu tenho certeza que Deus vai te responder. Eu particularmente venho orando, tenho dois motivos de oração que eu venho orando há um tempinho já, e coloco muito isso diante de Deus. E muitas vezes eu me pego triste porque não foi atendido esse motivo de oração. E eu, humanamente falando, fico com essa tristeza, tenho certeza que os irmãos também ficam. Mas o convite que fica para nós nessa manhã é que a gente se desafie a orar. Não precisa fazer escândalo na oração, não precisa chamar a atenção de todo mundo. Faça como Ana, ore no seu íntimo, de coração, no seu entendimento, lá dentro do seu coração. É dali que Deus espera ouvir a sinceridade do seu coração e a partir dali Ele vai ouvir. Primeiro de tudo, como vai o seu amor com Deus? O que você pode fazer para melhorar a sua vida e a vida do outro? E o terceiro, ore, porque no tempo certo, Deus vai falar contigo e vai responder a sua oração. E eu quero convidar todos a ficar de pé, para que a gente possa louvar esse Deus maravilhoso, que não só ouve a nossa oração, mas ouve o nosso louvor e quer de nós um coração sincero, um coração curvado e prostrado a Ele.